Aí, ó, Cleo, prontinho. Bom dia, meninas, tudo bem? Meu celular deu uma travadinha, por isso que eu demorei um pouquinho. Tá todo mundo me ouvindo bem? Que bom. Então vamos orar para nós iniciar nosso dia. Paizinho, nós te amamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Foi o dia que o Senhor fez e esse será um dia alegre, um dia abençoado, produtivo. Pai, nós te amamos, estamos aqui, Seu Deus, porque nós dependemos de Ti. Seu Deus, conduz esse devocional. Seu Deus, fala aos nossos corações. Traz sobre nós, Seu Deus, a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, Seu Deus, já está aqui. Pai, em nome de Jesus, vai tirando todo cansaço, todo sono excessivo, Seu Deus, vai repreendendo todo mal, toda seta, Seu Deus. Pai, conecta, Seu Deus, os nossos corações com os céus. Pai, seja feita a tua vontade no nome de Jesus. Esqueci de desligar o louvor, gente, perdão. Então, meninas, espero que todo mundo esteja bem, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu fiquei com a missão de estar ministrando, e tem sido assim, essa semana tem sido muito bom, né? Temos aprendido tanto com essas mulheres, e eu vou dar continuidade à leitura aqui, que está em Juízes 9, do 12 ao 13. Hoje eu irei falar sobre uma mulher, né, que tem as características da oliveira, aliás, da videira, tá? E que está lá em Juízes. Se as irmãs quiserem acompanhar, em Juízes 9, 12 e 13, que fala assim: Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira lhe disse: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Vou ler mais novamente o 13. E a videira lhe disse: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Aqui, né, como foi dito no primeiro dia, é uma parábola, né, que aconteceu lá na época dos juízes. Foi uma briga de irmãos, né, por território, por liderança. E aqui, quando eles convocaram a videira, né, a videira respondeu, né, que ela não iria deixar de produzir o seu vinho para ser, para reinar, né, sobre eles, que ela iria continuar no propósito dela, que ela iria continuar no seu chamado, que é produzir o vinho, né. E o vinho, tanto na Bíblia como é, em toda a história humana, a gente sabe que simboliza alegria, né? Traz alegria, simboliza festa, celebração. E aqui, quando a autora do livro, do devocional, ela faz esse relacionamento, essa correlação com as árvores, né? Eu vejo muito, só pincelando um pouquinho, como as características, né, que a gente tem lá, que é onde a ciência fala que temos as características do fleumático, do melancólico, do colérico, né? Então, ela se embasou muito bem, assim, esse estudo, ele é muito bem detalhado, depois que as irmãs tiveram a oportunidade de estudar o devocional, né? Assim, bem detalhadamente mesmo, ele é muito enriquecedor, é um devocional, assim, que traz muita cura, sabe? Traz muita, assim, revelação mesmo, porque é bíblico, tá tudo, assim, que tá escrito no livro, não é nada, como é que se diz, incoerente, tudo é embasado na Bíblia, então, assim, é um tempo, assim, de muito aprendizado, de muito crescimento mesmo, é muito rico, é porque o nosso tempo é muito curtinho, né, então não dá, assim, pra gente abordar bem mesmo, assim, detalhadamente mesmo, mas a gente tentou trazer, assim, de uma forma mais clara, para trazer mais clareza, assim, algumas características de quem somos nós, né? E para começar, o primeiro ponto que eu quero aqui deixar bem enfatizado é quem nós somos, a nossa identidade. Para que não haja dúvida, não haja aquele negócio, quem sou eu? Eu sou uma mulher videira, eu sou uma mulher figueira, eu sou uma mulher oliveira, né? E as demais que vão vir pela frente. É assim, quem somos nós? A nossa identidade.
para que não haja dúvida. O primeiro passo, como mulheres cristãs, que nós temos que descobrir a nossa identidade em Deus. Nós somos filha, segundo a Bíblia, né? E pode pesquisar lá no Google, que tem lá uma respostazinha bem clara e bem assertiva nós somos filhas amadas e perdoadas. Isso aqui nada pode nos roubar desse lugar. Nós somos filhas, sabe? Nós somos raça eleita, sacerdote real. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Lá, isso é o que a Bíblia diz que nós somos e essa é a nossa identidade. Sabe, com o decorrer do tempo, pode ser que a gente se perca em alguma coisa e tudo, mas isso nada pode nos roubar essa identidade nossa. Assim como a nossa identidade nacional tem lá a filiação dos nossos pais, dizendo que nós somos de território brasileiro, dizendo todos os tópicos em na nossa nacionalidade, assim é nós como cristãos. Nós somos filhas, nós somos raça eleita, exclusiva de Deus, sacerdócio real. Então, não tenha dúvida a partir de hoje que a sua identidade você é filha, filha de um Deus vivo, sabe que Jesus veio, morreu e você foi adotada na família de Cristo, tá? O que nós estamos aqui ministrando, que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações, são algumas características que nos parece, né, que as que nós temos, por exemplo, eu me identifico muito com a mulher figueira, sabe, como a mulher oliveira também, me identifico um pouco com com a videira. E assim somos, não é só que tem partes que são mais fortes, né? São mais assim, fala, uau, essa aqui é a minha característica mesmo, eu faço assim, isso aqui é mais forte. É como se fosse lá nos temperamentos, né? Os temperamentos também não pode nos rotular que nós somos só fleumáticos, que nós somos só coléricos, que nós somos só melancólicos. Assim também é dessa parábola que nós estamos ministrando, tá? Que as irmãs têm essa clareza, essa revelação, e pega as características mais fortes, aquelas que você tem, sabe, o seu ponto forte, tá? Vamos dizer assim, o seu muro forte, o seu ponto forte. Por exemplo, a videira, ela produz o vinho, ela tem a característica, né? O fruto dela é a uva, sabe? Ela tem um processo do plantio, do crescimento, de produzir a uva. A uva, ela nos alimenta e depois vem todos os outros processos, que é o suco, os derivados, mas o ponto final, que todos já conhecendo, fala da uva, a gente já lembra no vinho, que produz a alegria, né? Então, a mulher que tem as características da videira é uma mulher alegre, é uma mulher que celebra e é uma mulher resolutiva, sabe? É aquela mulher que chega e resolve. Então, além do que o livro devocional, eu separei esses 3 pontos, né? A alegria, a celebração e a resolução, né? De chegar e resolver. Porque é muito bom, assim, lá ela cita um pouco que nós tenhamos mulheres videiras, né, no nosso meio, no nosso ciclo de convivência, que são aquelas mulheres alegres, são aquelas mulheres otimistas, que chega, sabe, coloca o ambiente para cima, que sempre está com um sorriso ali no rosto, sempre tem uma palavra, assim, de ânimo, é aquela mulher que chega no local, ela já chega para resolver, sabe, ela faz uma comida, ela faz um bolo, ela tem essa característica de fazer, sabe, de chegar e produzir, sabe, ela não é só chegou, sentou, ou chegou, tá por ali, não, ela chega, ela faz acontecer o negócio. Então essa é a característica da mulher videira, né. Então, tem muita relação a ver mesmo com a uva, né, porque a uva ela não é um fruto em si próprio, né, ela não produziu e ficou ali, ela não nasceu e ficou ali, né, ela sempre está em constante produção. E assim é a mulher que tem essa característica da videira, ela sempre está produzindo, ou no trabalho, ou na casa, ou numa visita, sabe, ou no seu ministério, em qualquer lugar onde ela chega, ela traz essa alegria, ela traz essa essa leveza, digamos assim, que traz essa leveza. É uma mulher leve, é uma mulher que não tem aquele negócio de dizer: "Ah, hoje eu estou mal e vou ficar por aqui". Pode ser que ela esteja,
mas se ela entrar num local, ela consegue transformar o local, ela consegue transformar o ambiente pela alegria que ela carrega, sabe, porque ela é autêntica. Ela não se deixa, ficar abatida, ela não se deixa ficar, assim, como que se diz? Escondida atrás da circunstância, atrás do problema. Ela chega e é ela, sabe, ela é verdadeira, ela é autêntica e ela sempre está produzindo essa alegria. E a parte de celebrar também, né, foi muito legal quando ela falou lá na que ela traz um textinho de que ela, às vezes, só com uma cebola algum temperinho, ela prepara uma sopa, né. Eu achei isso tão interessante, porque é um aspecto, é uma característica de quem sabe cozinhar, entendeu. Sabe aquela mulher que tem o dom de cozinhar? Que às vezes um arroz e um feijão é a melhor comida que a pessoa prepara, é algo simples, mas assim, é tão bom, é tão gostoso, é tão extraordinário, porque não precisou ser um banquete, aquele negócio bem elaborado, não, ela tem essa característica dela, ela chega, pode ser um ovinho, um arrozinho e um feijão, é o melhor banquete, e todo mundo come, todo mundo acha a comida, assim, saborosa, e todo mundo fica satisfeito, porque é uma característica que evidencia, sabe, a essência traz para fora, ela traz sabor, ela dá sabor naquilo, porque é aquilo que ela sabe fazer, entendeu? Não precisa de muita coisa, não precisa maquiar uma coisa que ela não é. Ela chegou, ela fez, ela levanta todo mundo, põe todo mundo para cima. Eu conheço uma pessoa assim, inclusive ela é mineira, e assim, ela não é cristã, mas ela tem um coração assim tão gigante, que ela abraça todo mundo, sabe, é uma pessoa, assim, alegre, e aos domingos ela recebe a família, os netos, e eu sempre estou junto, né, eu sempre quando estou ali a oportunidade eu estou junto. Gente, ela faz um milho que é sem condições. Você fala assim, é um arroz, uma salada e um milho, que é o prato principal, assim, que você fala: "Uau, que comida". A gente sai, assim, querendo trazer as marmitinhas para casa. A sogra da Thaís, gente, ela é extraordinária. E você olha, não tem, assim, algo diferente na mesa, sabe, não tem. É o arroz, o feijão, o milho, a carninha, a salada que ela faz é diferente, porque é a característica dela, sabe, de produzir o pouco, mas ela produz com tanta alegria, ela produz com tanto amor, com tanto carinho, e ele se torna uma festa, se torna um banquete. No simples se torna um banquete. Por quê? Porque ela não se compara com o MasterChef, sabe, do Coco Bambu. Ela não se compara. Ela faz o que ela sabe fazer. E assim nós temos que ser, porque muitas das vezes a gente se perde nas nossas características, em quem nós somos, porque a gente quer se comparar. A gente quer ir lá se enfiar onde Deus não nos autorizou, sabe. Se você é uma uva, você vai produzir o suco, você vai produzir o vinho. Se você sua característica é da figueira, produz o seu figo, sabe. Vai lá, leva a cura para aquele que está enfermo, sabe. Se você é uma oliveira, se a sua característica e você é daquelas que está ali perto, sabe, que está sempre tem uma palavra profética para a vida da pessoa, leva o óleo, sabe, leva luz, leva o azeite para clarear o ambiente que está escuro, mas não queira, tomar um lugar de destaque só porque alguém te fez um convite. Não, seja você, sabe. "Ah, eu sou aqui, eu sou alegre, eu vou produzir o meu vinho aqui, eu vou servir com o que eu tenho", sabe. São as ferramentas que o Senhor nos deu, então vamos trabalhar com essas ferramentas. Vamos fugir desse lugar de comparação, porque a comparação ela nos mata, nos rouba e nos confunde a nossa identidade que eu falei lá na frente. Daqui a pouco nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que estamos produzindo, porque nós queremos produzir algo que Deus não nos autorizou, e daqui a pouco nós estamos sendo uma mulher frustrada, amargurada, ranzinza, sabe, briguenta. A gente não consegue mais nem fazer o arroz e o feijão, que é aquilo que nos evidencia. E estamos aí, eu vou, não sei mais nem quem eu sou.
Então, que nós possamos aprender com essas parábolas, com essas características, e nos olhar para dentro de nós e ver qual é aquilo que é mais forte em mim. O que que eu produzo que evidencia mais? O que que é aquilo que as pessoas olham para mim, os meus filhos olham para mim, o meu esposo olha para mim e vê? Será que é o azeite? Será que é o figo? Será que é a uva? Sabe? Para que não haja nenhum tipo de confusão na nossa mente, que nós possamos ter essa clareza de ter essas características e usar em prol do reino, sabe? Porque se o Senhor nos deu, nos colocou dentro de nós, é para servir para um propósito, sabe? Não é um fim em nós mesmos, sabe? Deus trabalha em nós primeiro, nos faz, traz a transformação, nos faz passar pelo processo, para depois ser através de nós. E engraçado que a uva, ela passa por um processo de esmagamento, né? Não é só alegria, não é só resolução, não é só a celebração. Tem um pedaço lá, um processo que é o esmagamento para produzir o vinho, né? Ela é esmagada, todos nós sabemos, não vou entrar nesse detalhe, como é que é se dado o processo, né? Vem o esmagamento, e assim somos nós. Vai ter época na nossa vida que é necessário nós passarmos pelo processo do esmagamento, sabe? Para nós continuar produzindo, nós continuarmos sempre ali produzindo aquilo que os céus liberou sobre a nossa vida. O processo do esmagamento não é legal, sabe? Não é bom, a gente sofre, sabe? A prensa dói, mas quando sai o vinho, sabe? O vincultor, né? Põe ali, fica um vinho saboroso. E assim somos nós. Quando nós somos exprimidos, quando nós somos esmagados, a nossa verdadeira essência sai para fora, né? Que aí sai todos aqueles bagaços, onde passa o processo, que é coado, que vai, que são vários processos, né, até chegar no vinho que vai ser engarrafado, tem que tirar todos os ruídos, tem que tirar toda a sujidade, né, e assim somos nós. Que quando nós chegarmos nesse tempo, nesse processo, nós possamos, tá, dar liberdade ao Espírito Santo e deixar ser esmagados, para que o vinho bom seja extraído de nós, sabe? Que o bom, aquilo que está escondido dentro de nós, seja colocado para fora e sirva, sabe, as outras pessoas, sirva a nossa família, sirva a nossa comunidade, sirva a nossa nação. Tem uma parte da mulher videira que eu deixei para falar bem mais por último, que é um muro baixo que nós temos, né, claro que todos nós temos, mas a mulher videira, ela tem um muro baixo, não é só de trazer alegria, não é só de trazer a resolução, não é só de trazer a celebração, né, ela tem uma característica que precisa ser tratada, né, primeiro tem que estar conectada em Cristo, sabe, que é o Espírito Santo que traz sobre nós a revelação daquilo que precisamos melhorar como mulher, precisamos melhorar como pessoa, e esse muro baixo da mulher videira, ela tem uma certa dificuldade de, como é que se diz? Submeter a liderança, sabe? Submeter a, a autoridades. Não, eu não estudei profundo, porque desde segunda-feira está uma correria aqui na minha agenda e tudo, chegando muito tarde, mas o pouco que sim, que eu estudei, como que se diz? Ela é muito autêntica, sabe? Ela é muito confiante, e ela sabe quem ela é, sabe? Ela sabe o que ela nasceu para fazer, e eu acredito que seja esse ponto que enfraquece ela, sabe? De ela submeter a autoridades, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito de igreja ou profissional. Ela tem essa dificuldade de submeter a uma liderança. E isso não é legal, sabe? É uma parte que precisa ser trabalhada em nós, quem se identifica em submissão à autoridade, né? Porque é bíblico, a palavra fala que a gente tem que honrar, né? E viver debaixo de autoridades, que eles são levantados por Deus, né? Não adianta eu ter toda a alegria, ter toda a proatividade de resolver, de fazer, ter toda aquela celebração, e não me submeter a uma autoridade, né? Seja ela meu esposo, seja ela meu chefe, seja ela os meus pastores, né? Isso tem que ser quebrado, isso tem que ser
consertado diante de Deus e diante dos homens, né, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer esse muro baixo e falar: "Essa é minha fraqueza e eu preciso ser tratada. Espírito Santo, me ajuda a me submeter às autoridades, a escutar, a ouvir o que eles têm a me dizer, mesmo que eu não concorde com aquilo ali, mas que eu obedeça, sabe, sem, como é que se diz? Sem ter uma palavra sempre para rebater, né, sem ter sempre uma palavra a mais. "Ah, mais", não, o mais aqui, em questão de autoridade, não existe, sabe, não existe, a não ser que seja contra a Bíblia, né. Se vier alguma questão que vai contra os nossos princípios cristãos, aí o mais existe. Mas fora isso, não existe, nós precisamos ter essa humildade de reconhecer e pedir, sabe, força, pedir graça, ter amigas que possam nos corrigir, ter amigas que possam nos dizer: "Olha, você precisa melhorar nisso aqui, você precisa, ouvir mais o que é te colocado diante de você, não passes atropelando", né, porque não é uma característica legal, às vezes a gente quer esconder essa falha que nós temos, né, mas como é um tempo de crescimento, é um tempo de cura, estamos abertas para a gente ter essa humildade e falar, né, confessar e pedir: "Senhor, me ajuda a melhorar nessa parte, me ajuda a ter humildade de me submeter mesmo", para que aí o conjunto completo, sabe, fica orgânico e você seja, sabe, essa mulher incomparável, sabe, seja essa mulher que está sempre para cima, está sempre alegre, está sempre resolutiva, está sempre celebrando, tá. É um das características que precisa melhorar na mulher que se identifica, que tem essas características videira, sabe, que nós possamos hoje mesmo buscar no Senhor, ver, sabe. Eu mesmo tenho muitos muros baixos que eu falo: "Senhor, me ajuda a melhorar nisso, me ajuda a ser melhor nisso aqui", sabe. Não me deixa ser passiva, não me deixa fechar os olhos, mas me ajuda a entrar no caminho que precisa, porque assim nós vamos encontrar a completitude, o propósito completo no Senhor, né, e estar sempre conectada no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos alerta, sabe, é o nosso despertador diário. Eu costumo dizer que uma vez eu acho que não dá tempo, rapidinho. Eu ouvi uma ministração da Joyce Meyer, que ela fala em relação ao carrinho de mercado, que ela sempre orava pedindo para o Espírito Santo, que ela queria sempre estar alinhada, sabe, mesmo que fosse nas pequenas coisas diárias ali, fazer as coisas certinha para alegrar o coração de Deus, né, que esse é o nosso papel aqui, é fazer o coração de Deus se alegrar, né, nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. E o Espírito Santo falou para ela que toda vez que ela fizesse as compras, ela tirasse as compras do carrinho do mercado, ela devolvesse o carrinho no local. E ali ela começou, né. E a primeira vez ela não fez, o Espírito Santo falou: "Você vai devolver o carrinho". Então isso é uma prática que ela faz, né. E eu, bestona, caí na besteira de fazer a mesma coisa. Gente, eu não consigo mais deixar o carrinho no estacionamento. Eu falei: "Espírito Santo, não precisava ser tanto assim também, né, foi só um teste que eu queria fazer". Mas realmente, assim, acontece, é algo simples, mas acontece. Quando nós estamos, com o nosso coração aberto e verdadeiro para as mudanças, o Espírito Santo nos ajuda a mudar. Sabe, é real e acontece que nós possamos, sabe, pedir mesmo para que esteja tudo alinhado, o nosso coração, a nossa coerência, as nossas falas com o nosso comportamento, sabe. Que aí a mulher videira vai, assim, dar aquele voo para onde ela chegou, né, que a sua identidade seja vista, que você seja notável por aquilo que você é, pelas características para servir o reino, para servir as pessoas, para servir a sua casa, sabe, servir sua igreja local, servir suas amigas, sabe. E ouça suas amigas. Eu tenho minhas 2 amigas e eu sempre falo: "Não lambe as minhas feridas", sabe. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu tenho umas coisas e eu preciso de correção. Quando houver essa necessidade, pelo amor de Deus, não vem com mimimi não, não lambe, passa logo o álcool, passa logo o que tem que tirar, vai doer, vai,
mas que seja feito. Porque senão a gente tem aquelas amigas que fica com vergonha de nos corrigir, e quando dá fé, está alimentando o nosso ego, né? E isso não é legal, não é um crescimento bom para nós, né? Então, a gente não vai gerar fruto alimentando um ego que precisa ser mudado, né? Que o Espírito Santo traz sobre você a revelação, que o Espírito Santo traz sobre você clareza, e as características de cada mulher que foi ministrada aqui, o Senhor traz sobre você e exerça, sabe, com clareza, exerça com sabedoria, exerça com alegria, sabe, porque você tem identidade em Cristo, você é autêntica, a sua essência não pode ser perdida, e o seu sabor também não pode ser misturado, né, porque o vinho nada se compara, né? Nada assim, você pode colocar 1 milhão de coisas dentro, ele sempre prevalece o sabor dele na verdadeira essência. E assim que nós sejamos, sabe, com as características da mulher videira. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no coração. Eu espero que tenha trago clareza para cada uma, tá? No nome de Jesus. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Se não, vamos orarmos para nós finalizar o nosso dia. Senhor, nós te damos graça, porque o Espírito Santo está conosco. Pai, nós te damos graça, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu como filha amada. Senhor Deus, obrigada por esse dia. Senhor Deus, nos leva em paz, Senhor Deus, aos nossos locais de trabalho. Senhor Deus, fica com aquela, Senhor Deus, nos seus locais, Senhor Deus, de casa. Senhor Deus, vai livrando do mal, vai livrando do acidente. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor Deus, conduz o nosso dia, conduz, Senhor Deus, os nossos passos, conduz, Senhor Deus, as nossas vidas. Senhor Deus, manifesta a tua presença no nosso ordinário. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, fazer aquilo com excelência. Deus, o simples com excelência. Pai, o nosso trabalho com excelência. Espírito Santo, que nós possamos, Senhor Deus, pegar todas as características que o Senhor colocou dentro de nós e produzir fruto para o teu reino, Deus. Produzir, Senhor Deus, alimento para aquelas pessoas que precisam ser alimentadas. Pai, que nós sejamos, Senhor Deus, as pontes, nós sejamos resposta de oração na vida de alguém hoje, Pai. Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo, que as pessoas possam olhar para nós, Senhor Deus, e ver aquilo que estava buscando em oração, ó Pai. Seja num abraço, seja numa palavra de encorajamento, seja, Senhor Deus, em uma oração, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, em um aconselhamento. Deus, nós te honramos, nós te damos graças, Senhor Deus, e nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Seja conosco, Deus, seja a nossa suficiência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos livra de todo mal, abençoa a casa de cada uma, abençoa cada irmã, Senhor Deus, com paz, com alegria, Senhor Deus, com leveza. É o que nós pedimos e que nós te adoramos no nome de Jesus. Amém.